Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Bem, nesta noite eu quero meditar com você sobre aspectos da vida cristã que são fundamentais. Quando nós lemos os evangelhos e as narrativas do livro de Atos dos Apóstolos de Cristo, nos deparamos com homens comuns, gente como eu e como você. Quando nós olhamos para Pedro, Tiago, João, André, Filipe, aqueles 12 homens separados e escolhidos pelo próprio Mestre, então nosso coração se enche de esperança e de fé. Porque se a vida desses homens mudou tão drasticamente, a nossa também pode. Se Deus usou estes homens de forma tão poderosa para abalar cidades e nações inteiras com o poder de um evangelho vivo e eficaz, Ele também pode usar a mim e a você. Quando olhamos para esses homens que se tornaram discípulos de Cristo, discípulo significa aquele que está sendo instruído, aquele que está aprendendo. Observe que Jesus ele não pode escolher os seus apóstolos e os seus seguidores mais próximos no sinédrio, no templo, ou entre os homens mais importantes em torno de Caifás, mas ele escolheu gente rude, humilde, simples, do povo, gente como eu e como você. A gente, acima de tudo, disposta a aprender. Meu Deus, como isso? Ouvir a voz do Senhor. Certa vez ele disse que as suas ovelhas, elas têm uma qualidade, uma virtude, que é ouvir a voz do pastor. Será que nós temos ouvido essa voz? Eu me lembro de uma vez em que eu preguei em cima do Monte Tabor, e ali um irmão se emocionou de forma muito grande e começou a chorar enquanto eu pregava ali. O Monte Tabor é o monte da transfiguração, onde Jesus foi transfigurado diante dos olhos de 3 homens, 3 apóstolos,
os pilares da igreja de Jesus, Pedro, Tiago e João. E Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus. E eles ficaram maravilhados, e Pedro, sempre o mais precipitado e ousado de todos, disse: mestre, aleluia, é hoje. Tu queres, eu vou fazer 3 cabanas, vou erguer 3 cabanas, para que nós venhamos ficar aqui atentados e ouvindo as experiências de Moisés e desse profeta Elias, temos tanto que aprender. E de repente uma nuvem nos cobre e uma voz, como trovão, a voz do Criador do universo ecoa, não por causa de Moisés, não por causa de Elias, mas por causa de Pedro, Tiago e João. E essa voz diz: este que está aqui no meio é meu filho amado. Aí, sabe? E muitas vezes as pessoas se empolgam com a religião, e elas se empolgam com uma doutrina ou uma denominação, e elas se empolgam com um determinado líder, um Moisés ou um Elias, levantado por Deus. E muitas vezes essas pessoas param e deixam de dar valor e de ouvir Jesus. É claro que esses homens têm importância e têm a sua expressão, porque Moisés e Elias são profetas de Deus, e que viveram suas experiências, e que foram tratados por Deus na ocasião e no pano de fundo histórico em que viveram. Mas o fundamental, porque todas as revelações trazidas a esses profetas e tudo que eles pregaram e ensinaram e vivenciaram nos episódios de suas vidas e história, tudo isso se converge a uma só revelação principal, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos ouvir. João Batista alcançou um testemunho extraordinário do próprio Jesus, que disse: vocês estão vendo esse homem com vestes rudes, que come gafanhotos e mel silvestre. Eu vos digo, os nascidos de mulher, entre os homens não há ninguém maior. Isso, se nos lembrarmos de Moisés, Elias, que foi de Sul, Davi, veja o que Jesus está fazendo. E ele complementou dizendo: mas o menor no reino dos céus é maior. Esse homem, João Batista, ele disse certa vez, quando os seus discípulos vieram e disseram: mestre, olha, o bicho está pegando, porque a coisa está ficando difícil para nós, a tua popularidade está diminuindo bastante. Depois só batizou aquele seu primo aqui. E o que acontece é que está por aí, está levando o povo, está gastando as pessoas com ele, porque não pode lá de sinais e maravilhas, e estão dizendo que ele é um discípulo. De maneira que nós estamos perdendo popularidade, as pessoas não estão mais vindo te ouvir aqui com tanta frequência. Só precisa fazer alguma coisa, operar um milagre aí, alguma coisa. E ele disse assim: importa que ele agora cresça e eu diminua cada vez. Sabe como isso é importante? Isso é um grande homem. Essa é a palavra de um homem tão grande, que dos nascidos de mulher ninguém é tão grande como ele, o maior dos profetas. E este
este homem libera de sua boca esta palavra como profeta e diz: importa que ele cresça cada vez mais e que eu diminua a cada dia. Sabe, nós precisamos aprender e continuar a aprender do Senhor. Certa vez Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse isso a um grupo de toxicômanos de Jerusalém ou na Cracolândia de Nazaré, mas ele disse isso aos judeus que criam nele, que andavam após ele, que acreditavam que ele era o Messias. E ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, ele estava afirmando: continue a caminhar comigo, porque vocês me ouvirão minha palavra, ouvirão meus conselhos, ouvirão a vontade de Deus. E vocês ouvindo essas coisas, aprendendo dia após dia, tornando-se meus discípulos, vocês conhecerão verdades. E estas verdades quebrarão cadeias, abrirão algemas e vão fazer de vocês novas criaturas, pessoas diferentes, filhos de Deus, que herdarão os céus. Sabe, foi isso que Jesus disse a Pedro. Lembra disso? Naquele barquinho tosco no mar. Jesus operou um grande milagre. Ele mandou Pedro jogar a rede do lado direito do barco e ele jogou. Ele poderia ter dito: olha, mestre, tu me leva mal, eu sou carpinteiro, eu sou um pescador profissional. O senhor, quando estava sendo instruído lá na carpintaria de José, eu já estava pescando nessas áreas. Eu conheço tudo por aqui. O senhor não me leva mal, mas eu já tentei, aqui não tem peixe. Mas ele jogou as redes e chega de peixes. E ele virou-se para o mestre ao perceber que estava diante de um fato sobrenatural, de um profeta de verdade. Ele disse: olha, não perca o teu tempo comigo. O Senhor não me conhece direito, eu sou um pecador, eu não presto. Eu não presto, eu nunca disse isso, mas agora eu sou obrigado a dizer a verdade, porque eu estou percebendo que o Senhor quer que eu me torne teu discípulo, teu seguidor. Eu não dou para essa coisa. Eu sou um cara mentiroso, eu sou um cara arrogante, eu sou um cara cheio de vaidades. Eu roubo na feira no peso do meu peixe que eu vendo. O Senhor não me conhece, não perca o seu tempo comigo, eu sou um homem pecador. Foi então que Jesus virou-se para esse homem, olhou dentro dos seus olhos e disse a ele: Pedro, eu não me engano com você, eu não estou perdendo o meu tempo com você, Pedro. Conheço as suas qualificações, sei que você não é mau, é um pecador. Conheço todas as tuas iniquidades, tuas fraquezas e os teus pecados, mas não tenho. Eu, onde ouça a minha voz, eu farei de ti um pescador de homens. Meu irmão, minha irmã, isso é tudo em nossa vida. Você sabe? E ele começou a aprender todos os demais. E no meio desse aprendizado, houve um momento específico que eu estava meditando no princípio dessa noite. E Deus começou a falar comigo. Aquele momento em que os apóstolos estavam no barquinho à deriva no meio do mar da Galileia. Lembra disso? E houve aquela grande tempestade. O mestre não estava lá. Mas ele havia ficado na margem. Ele subiu ao monte para orar à parte.
E então mandou os seus discípulos ir para outra margem e os encontraram. Mas a tempestade veio. Era madrugada. E eles estavam desesperados, sozinhos, aflitos, apavorados. O barco balançando de um lado para outro, as ondas entrando dentro do barco, aqueles homens tentando de todas as formas equilibrar aquele barco, para que não houvesse uma tragédia. E no meio daquela luta, de todas aquelas dificuldades, no meio daquela tragédia iminente, em que todos estavam prestes a morrer afogados, surge um vulto andando sobre as águas. Aí eles começaram a gritar e se opressar: vamos todos morrer. Porque havia entre os pescadores da região esse folclore de que no meio de uma tempestade, se eles avistassem um fantasma, aquilo era o presságio da morte de todos eles. E quando eles viram aquele vulto, jamais imaginaram de que era Jesus andando sobre as águas. Mas eles pensaram: era um fantasma, nós vamos morrer, esse é o presságio de que tudo está terminado. E de repente, no meio daquela confusão e daquela gritaria do ai meu Deus, e agora vamos morrer, é um fantasma, aquele vulto diz: não tem. Reconheçam a minha voz, sou eu, não temais, eu estou indo em direção a vocês. Eu estou vendo essa tempestade desde lá de cima. Eu não estou indiferente a essa confusão em que vocês se meteram. E eu estou indo aí para socorrê-los. Não temo. Sabe, e Pedro, ele tinha uma característica em sua personalidade. Ele era o mais afoito de todos. Era aquele que estava sempre trazendo a primeira palavra. Lembra de quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram a dizer: João Batista, Elias, um dos profetas que ressurgiu. Jesus pergunta: e vocês que andam comigo? O que vocês pensam de mim? Quem vocês acham que eu sou? Pedro deu um passo à frente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é? Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Irmão, inchou o peito, ergueu o nariz, se empilou todo de sua glória. Aleluia! Maravilha! Eu sou o cara. E Jesus começou a falar sobre sua morte, que ele seria entregue na mão dos pecadores, iria sofrer barbaridades, seria crucificado. E Pedro então disse: aleluia, o arrepio no corpo. Mestre, estou arrepiado, recebi outra revelação, vou soltar agora, hein? Prepara, mestre. Isto jamais te sucederá. Vamos fazer as trouxas e vamos sair de Jerusalém, porque tu vais operar milagre, vai curar enfermo e ressuscitar morto até os 90 anos de idade. Aleluia! Jesus olhou para ele e disse: arreda de mim, Satanás. Meu irmão, que balde de água fria. Tadinho dele. Mas ele não teve maldade, apenas inexperiência. Mas enfim, Pedro era aquele mais atirado, não é? Havia, na verdade, uma briga entre eles para saber qual deles era o melhor, qual deles era o maior, qual deles operava mais milagres. E Pedro então grita naquele barco, no meio daquele tumulto, ele diz: mestre,
Se é tu mesmo, então anda que eu caminhe sobre as águas. Se é o Senhor que está indo em nossa direção, então manda que eu ande sobre essas águas. Eu estou aqui apavorado. Nós estamos aqui morrendo de medo de morrer afogado essas ondas entrando. Mas se é tu mesmo, então eu conheço o teu poder, a tua autoridade, e eu vou poder caminhar por sobre essas águas que estavam nos atormentando. E Jesus disse: vem. E ele foi. Ele era corajoso. No meio daquele tumulto, porque as ondas continuavam do mesmo jeito, a tempestade não tinha acabado, e fundo era irreconhecido. Eles ouviam a voz, quem sabe se realmente era ele ou não. Mas Pedro tirou a perna do barco e colocou sobre a água e sentiu algo estranho, porque ele não afundou, a água parecia firme. E o seu pé se firmou e ele tirou o outro pé e disse que depois soltou o barco e começou a caminhar sobre as águas. Que maravilha! Hein? Já imaginou Pedro? Ainda era um homem que necessitava de muita transformação, muita experiência, não? Tinha que acontecer na vida dele para ter um quebrantamento, para que ele diminuísse, Cristo crescesse, para que ele ouvisse a voz do Senhor, para que muita coisa mudasse. Mas ele estava ali, andando sobre as águas, a água batendo no peito e aquela coisa toda, aquela confusão, onde ele estava andando. E os discípulos, agarrados no mastro, viram Pedro andando, disse: aleluia! Ai, Pedrão! Estamos juntos e misturados, Pedro! Glória a Deus! Olha, você quando abrir a tua igreja, guarda a minha vaga para pastor auxiliar, porque eu tenho certeza que você vai ser o cara em Jerusalém. Olha lá! Está andando sobre as águas! Olha lá, Pedrão! Estamos juntos, irmão! Glória a Deus! E Pedro todo animado, né? Com aquele negócio, andando sobre as águas. Mas aí, a grande verdade é que ele desviou o seu olhar do mestre. Ele desviou o seu olhar do mestre. Ele ficou autoconfiante. Os outros discípulos gritavam no barco, elogiando a sua fé e a sua grandeza, e já estavam disputando uma vaga de pastor auxiliar, porque Pedro ia ser o cara em Jerusalém. Quando todo soubesse aquela história, meu irmão, a igreja dele ia ser aquela que ia ter mais número, sem dúvida alguma. Ele já ia sair dali daquela experiência e mandar fazer uma placa enorme de neon brilhando e piscando em vermelho o nome dele: Igreja do Grande Pedro, aquele que anda sobre as águas. Hein? Fala a verdade. Que notícia maravilhosa. Vai lá, Pedrão! E aquela coisa toda, e de repente ele começou a notar que ele foi afundando, irmão. E ele foi afundando e a água começou a dar na canela, no joelho, nas pernas. E ele tentou, mas o que está acontecendo? Tentou levantar a perna, mas ele foi afundando e afundando e afundando. E os gritos de entusiasmo, de elogio à sua fé cessaram. E ele tentava estender a mão para os outros discípulos para ver se alguém lhe jogava uma boia, para ver se alguém tinha peito e coragem de mergulhar lá para tentar ajudar ele a sair daquela, porque ele ia morrer. Mas ninguém fez nada. E eles começaram a falar entre si: olha, mas eu sabia, Pedro está morrendo. Eu falei, eu avisei. Olha lá, está morrendo afogado. Eu sabia que esse negócio ia dar certo. Tá vendo só? Mas tem uma boia aqui, não joga não. Joga a boia não. Fica quieto. Fica quieto, joga a boia não, porque é menos um para concorrer com a gente. Deixa ele morrer afogado, deixa o bicho afundar. Deixa o bicho afundar, fica quieto, joga essa boia não. Joga a boia não, porque é menos um para disputar. E foi aí então que Pedro percebeu que ninguém iria fazer nada por ele. Lembrou-se do mestre, fonte de toda a nossa fé, esperança e vida.
quem nós não podemos tirar os nossos olhos, porque Ele é o autor, o consumador de nossa fé, que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá paz, que transforma o nosso coração, que nos molda como o leite molda o vaso. E nessa hora Ele ergue os seus braços, já com a água dando no queixo, no pescoço, e diz: Mestre, socorre. E Jesus imediatamente, dos textos sagrados, sabe, é assim que Ele faz. Ele não vai lhe apontar o dedo. Ele não vai dizer: você está morrendo, é porque você foi um soberbo, você começou a dar ouvido aí aos outros que estavam te elogiando a tua fé, e começou a olhar para outras coisas, tirou um olhar de mim. Não. Jesus nos conhece, e Ele sabe que nenhum de nós tem valor algum fora dele. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pobres. Ele sabe que o nosso único meio de salvação é o seu sangue derramado na cruz. Que se não for a misericórdia dele, todos nós seremos consumidos, e a missão dele é nos conscientizar disso. No momento em que ele nos conscientiza disso, que nós percebemos isso, que não somos nada, então nós seremos grandes. Imediatamente segurou as mãos de Pedro e ele parou de afundar. Sabe, eu nunca me esqueço de um dia em que eu perguntei a um pastor conhecido meu, alguns anos atrás. Eu perguntei a ele simplesmente: como é que vai? E ele me disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ele disse: eu estou dependurado na misericórdia do Senhor. E ele fazia menção e alusão exatamente a esse momento em que Jesus segurou as mãos de Pedro, sabe, lá embaixo. Não tinha nada, não tinha alicerce, meu irmão. Era o mar lhe tragando. Era o mar lhe tragando. E ele estava literalmente dependurado. E esta é a situação que nós devemos encarar. É esta a situação de Pedro. Nós devemos nos colocar no lugar dele para entendermos, para termos uma experiência, para crescermos no nosso conhecimento do Senhor e de nós mesmos, que nós estamos dependurados da sua misericórdia. Jesus leva ele de volta ao barco. Pedro teve uma experiência, os outros discípulos também. Nós precisamos aprender muitas coisas com Jesus, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Sabe, aqueles homens não fizeram nada por Pedro. Não lhe jogaram uma boia e nem sequer lhe deram uma palavra de incentivo. Pelo contrário, quem sabe alguns deles estavam torcendo para ele afundar de vez, porque era menos um, eles estavam com medo da concorrência de Pedro. Pedro era um dos preferidos de Jesus, que desça logo da cova, morre logo da puta, que a baleia lhe engula. Não é verdade? Hein? Pensava nos ensinamentos do Mestre e como isso fere a nossa cara. Ninguém mais prega sobre isso, ou quase ninguém. Nós não podemos ser, mas é verdade. E eu estava me lembrando daquilo que Jesus disse: não está escrito olho por olho,
dente com dente. Eu, porém, dizia, ele bateu-lhe numa face, e ele não vire as costas para aquele que lhe pediu emprestado. Que lhe pedir uma camisa, dê a ele também a sua túnica. Quem quiser que você ande com ele 10 metros, ande com ele 1 quilômetro. Aí como ele pediu, não vire as costas deles. Perdoai. Se for o caso dessa 30 vezes 7. Eu vou esconder, mestre, quantas vezes tem que perdoar o teu bem? Quantas vezes? Será que até 7? Ele quis exagerar a coisa, porque ele sabia que Jesus estava sempre falando com o número 7. Ele disse, eu tenho que perdoar até 7. Não, Pedro, não lhe digo 7, mas 77. Talvez seja por isso que Paulo disse que esmurrava o seu corpo para que ele se submetesse ao Espírito. Sabe, é isso que nós temos que fazer, esmurrar o nosso corpo e submeter a nossa carne, os nossos desejos, as nossas ideias, o nosso desejo de vingança, a nossa falta de perdão, e sujeitar a nossa carne à voz do Senhor, à palavra dEle, aos ensinamentos dEle, para nos tornarmos verdadeiros discípulos. Pedro aprendeu duras lições, amargas. Ele chorou amargamente quando negou Jesus 3 vezes. Mas depois de tudo aquilo, quando ele estava se sentindo um lixo, chegou a dizer que ia voltar para a pesca, teve muitas experiências. O mestre aparece ressuscitado dentre os mortos e pergunta para ele 3 vezes a ele se o amava, e ele percebe aquilo. E então ele disse, eu não sou perfeito, mestre, meu amor é sincero, mas hoje eu reconheço que não sou perfeito. Você está pronto agora, Pedro? Agora sim. Vai e apacenta as minhas ovelhas.